Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e firmeza da verdade, a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, e dá sua vida pela verdade. Estudo de hoje: Paulo é julgado diante do pretório de Herodes, o tribunal de Herodes, e se defende. Paulo passa tempo falando do evangelho para o presidente romano Félix e sua esposa, judia. A queda do imperador romano Cláudio César e a subida do imperador romano Nero César. Em nosso último estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós ficamos com o apóstolo Paulo, que depois de se defender diante das autoridades religiosas, usando os juízes da religião judaica para provocar eles mesmos, contra eles mesmos, pois toda religião é dividida internamente, apesar da aparência de que ela está unida em torno do seu único líder. Na verdade, sempre há divisões e revoltas internamente. Somente a Igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja espiritual e universal, que não se pode ver com nossos olhos, é unida verdadeiramente em um corpo só. Se um membro da Igreja de Jesus Cristo daqui da América do Sul se encontrar com um membro da Igreja do Senhor da Ásia, por exemplo, do outro lado do mundo, eles terão a mesma ideia, porque eles têm o mesmo Espírito Santo. Não pode haver divisões. Eles deixarão de lado suas culturas, suas sociedades em que vivem, e se unirão em torno de Jesus Cristo. Essa igreja é universal e é do Senhor. Mas as religiões não. Todas elas existem divisões, distorções, religiões, denominações evangélicas, instituições religiosas, todas são divididas por dentro, porque são algo criado pelos homens. E foi assim que Paulo venceu o julgamento religioso, os próprios religiosos brigando entre si. Por causa disso, um grupo de judeus com mais de 40 homens quiseram fazer um voto e não comer e nem beber até que matassem o apóstolo Paulo, porque eles diziam que Paulo era inimigo de Deus, inimigo da Bíblia, inimigo da religião judaica. Por isso estavam dispostos a fazer isso. E quem ensinou isso a eles? Satanás, é claro. E eles usam o nome de Deus para fazer o que não presta. Assim é todas as religiões, denominações, instituições religiosas, de alguma forma sempre vão errar, sempre vão usar o nome de Deus para fazer suas coisas erradas. Até mesmo as mais sérias denominações têm erros dentro, que precisam ser consertados, mas de alguma forma isso não acontece. E é até compreensível isso, disse o próprio apóstolo Paulo. Justamente deve haver divisões em todas as denominações, em todas as religiões, para que as pessoas que são mais sinceras e estão dentro dela finalmente acordem para a vida, se manifestem e falem que aquilo está errado. Mas não é para dividir, é para tentar fazer com que a liderança reveja aqueles erros. Os líderes refaçam aquilo que estão fazendo, porque com certeza está errado. Bem, o fato é que o sobrinho de Paulo soube dessa trama dos judeus, os 40 judeus que se reuniram, e contou ao comandante do exército romano chamado Cláudio Lisas. E ele, sabendo que se Paulo, que era cidadão romano, morresse sob o comando dele, sem um julgamento justo, ele, o comandante, é quem pagaria com a vida segundo as leis romanas. Então ele tratou logo de mandar Paulo para a cidade de Cesareia, para o presidente do Império Romano naquela região chamado Félix. E também, junto com os soldados que foram levar Paulo, ao oficial Cláudio Lisas, escreve uma carta ao presidente Félix que dizia assim: eu, oficial tribuno do Império Romano Cláudio Lisas, aqui na fortaleza de Jerusalém, escrevo a você, potentíssimo presidente Félix, saudações. Observe bem, este homem que estou te enviando é Paulo, de uma seita chamada cristãos, que os judeus e sua religião, com uma ira muito grande por questões religiosas, queriam matá-lo. Mas eu fui informado de que Paulo é também cidadão romano, além de cidadão judeu.
eu interferi com meus soldados e salvei dos judeus. E querendo eu saber o que este Paulo fez de tão grave, levei ele até o conselho do povo da religião judaica. E descobri, Félix, que eles o acusam de alguma questão da lei deles. Porque Paulo diz que um tal de Jesus Cristo que foi morto e que salva o homem e não a religião deles, que é a lei de Moisés, ele ressuscitou dos mortos e está vivo. Esse é o caso, presidente Félix. De maneira nenhuma esse Paulo cometeu algum crime que seja digno de morte ou de prisão. E eu, sabendo que os judeus estavam armando ciladas para matarem ele, então decidi enviá-lo até você, ao seu tribunal, com toda a segurança necessária para que ele chegasse até aí. E também estou enviando os acusadores do preso Paulo, para que tu, presidente Félix, escute as acusações e decida o que fazer. Encerro esta carta, desejando que tudo esteja bem contigo. O tribuno Cláudio Lisa sela a carta, e os soldados já trouxeram Paulo. Ainda era noite, de manhãzinha, amanhecendo já levaram logo ele até Antípatri. E no dia seguinte, os 70 soldados a cavalos continuaram com Paulo até a cidade de Cesareia, e os outros 400 soldados de infantaria voltaram para a fortaleza em Jerusalém. E quando os 400 soldados voltaram para a fortaleza em Jerusalém, os 70 soldados chegaram e entregaram a carta ao presidente Félix e entregaram também o preso apóstolo Paulo. O presidente, com de toda aquela região, enviado pelo próprio imperador romano, ele logo leu a carta. Então os soldados entregaram Paulo. E o imperador romano perguntou: de onde é este Paulo? Ele disse: da Sicília, província da Itália. Então disse Félix a Paulo: eu vou te escutar. E depois, quando aqui também chegarem os teus acusadores, os judeus, que querem teu mal, ouvirei eles também. Pois sempre é muito justo colocar um na frente do outro para saber onde está a verdade. E ordenou o presidente que levassem Paulo para o pretório de Herodes, o tribunal do rei Herodes. E assim, meus amados irmãos, depois de 5 dias, foi que o sumo sacerdote Ananias, junto com os anciãos do povo e também com um professor teólogo da lei de Moisés, escriba da religião judaica chamado Tertulo, chegaram à cidade de Cesareia, diante do governador e presidente romano Félix, para provar as acusações contra o preso Paulo. Então todos se sentaram no tribunal de Herodes, chamado de pretório, ou pretório de Herodes, e mandaram trazer Paulo. Quando Paulo chega e dá início ao julgamento, a parte que estava acusando começa o julgamento, e o orador, teólogo e estudioso da lei de Moisés e da religião judaica Tertúlio começa dizendo: governador romano Félix, já que com teu governo nós, os judeus, temos tanta paz, e com a tua prudência tu tens concedido os bons e louváveis serviços à nossa nação, o povo judeu, aproveitamos aqui agora nesse momento para te agradecer por tudo, ó potentíssimo Félix. Mas nós não vamos tomar muito teu tempo, pois sabemos o quanto ele é precioso. Apenas rogamos que pela tua grande paciência nos escute por um pouco de tempo. Temos razões para acreditar que este homem, o Paulo, é uma peste. É o líder de rebeliões no meio dos judeus, do nosso povo, por todo o mundo dominado por Roma, perturbador da ordem pública estabelecida por Roma e pelo imperador. Esse Paulo é o principal defensor da seita dos nazarenos, os chamados seguidores de Jesus Cristo, que viveu e cresceu na cidade de Nazaré e que foi morto e crucificado a pedido nosso por Roma, os quais esse povo se chamam de igreja. E ainda mais, este Paulo tentou profanar o nosso templo, o nosso maior local sagrado na terra, construído por Salomão, o templo de Jerusalém. Então nós usamos nosso direito e o prendemos para julgá-lo conforme a nossa lei. Mas o tribuno Cláudio Lisas, com muita violência de seus soldados, quero aqui deixar esta acusação diante de ti, presidente Félix, com muita violência, tirou esse Paulo das nossas mãos e o enviou para cá, mandando que nós também nos apresentássemos diante de ti para acusá-lo. Quando o teólogo e orador Tertúlio terminou seu discurso de acusação, todos os judeus ali presentes, o sumo sacerdote, os anciãos, os principais sacerdotes, se levantaram e disseram que era isso mesmo, que todos estavam de acordo com a acusação. Mas observemos que não falaram nada a respeito de tentar matar Paulo sem o julgamento.
Esses são os procedimentos de uma religião: mentira, falsidade e engano. Então o governador Félix deu ordem para que Paulo falasse e se defendesse diante das acusações. E Paulo, em sua defesa, disse: Senhor governador Félix, governador presidente Félix, que há muitos anos tu és um justo juiz de nossa nação e da nossa nação judaica. Pois bem, sabendo disso, eu digo com toda certeza que há 12 dias atrás subi até a cidade de Jerusalém para adorar o Senhor meu Deus no lugar sagrado, templo do Senhor construído por Salomão, e não cometi nenhum delito ou crime contra o templo, ou contra a nação de Israel, ou contra o Império Romano. E é mentira desses meus acusadores. Eu não estava no templo falando com ninguém. E os homens que estavam comigo não eram gregos, eram judeus de sangue como eu também. Ninguém profanou o templo. Eu apenas estava me purificando como manda a lei de Moisés, o nosso Deus. Eu nem estava amotinando ou fazendo rebelião no meio do povo judeu, nem nas sinagogas ou nas cidades por onde passo pelo mundo. Nunca pedi rebelião contra Roma, nem contra César. Sempre falei do evangelho que Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens. Somente. E muito menos eles podem provar essas coisas que estão me acusando. Mas te confesso, Félix, que conforme aqueles caminhos que eles chamam de seita, e o qual nós chamamos de Igreja do Senhor Jesus Cristo, tenho servido ao Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Tenho servido à lei de Moisés e tenho servido aos ensinamentos dos profetas do Senhor. Porque todos eles, Félix, a lei de Moisés, os ensinamentos dos profetas do Senhor, nos levaram a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E assim eu creio. Mas meus acusadores não querem aceitar essa verdade, que eu tenha deixado a religião deles para servir a lei de Moisés através do Evangelho e através de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão com raiva disso. Por isso era essa ira toda deles contra mim. Tenho esperança em Deus, Félix, de que vai haver ressurreição dos justos e dos injustos também, assim como também meus acusadores acreditam. Por isso procuro sempre ter uma boa consciência, sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, Senhor presidente Félix, depois que deixei a religião judaica e me converti a Jesus Cristo, saí pelo mundo inteiro dominado por Roma, levando a salvação do meu Senhor Jesus Cristo a todos os homens, um evangelho de paz e de bondade para todos, e nunca mandando ninguém se rebelar contra Roma, mas que todos aceitassem a salvação de suas almas, que Jesus Cristo salva. E depois de muitos anos, vim trazer para minha nação mantimentos, esmolas e ofertas, pois eles passavam por uma grande seca em toda a região da Judéia. Vim trazendo o socorro de nossos irmãos da Ásia para nossos irmãos aqui da Judéia. E meus acusadores me acharam já santificado no templo, dentro dos conformes da lei de Moisés, e não em grupinhos de rebelião, nem alvoroços. Mas estava com uns certos judeus da Ásia, que são minhas testemunhas e que deveriam estar aqui diante de mim para me acusar. Se tivessem alguma coisa contra mim, mas eles não estão aqui, como tu vês, presidente Félix. E estes mesmos acusadores que estão diante de mim aqui já me julgaram, Félix, e não acharam nada de iniquidade ou crime em mim, a não ser a grande questão de que eu disse: hoje sou julgado porque acredito na ressurreição dos mortos. Amados irmãos, quando Paulo, em sua defesa, disse que os religiosos já tinham julgado ele e não acharam nada de crime, a não ser a afirmação de Paulo de que Jesus Cristo tinha ressuscitado dos mortos, o governador presidente romano Félix levanta, pede dilação, ou seja, manda parar tudo e diz: eu quero me informar melhor sobre esse novo caminho que Paulo fala, esse tal de evangelho de Jesus Cristo, que os religiosos chamam de seita. Por isso o julgamento está em recesso até quando o tribuno romano Cláudio Lísias chegar aqui e me informar realmente tudo o que aconteceu, pois ele acompanhou tudo desde o começo lá em Jerusalém, então saberei julgar melhor quem está com a razão. Então Félix ordenou que o oficial romano guardasse Paulo na prisão, mas com muito cuidado e zelo, e que não proibisse ninguém que quisesse ver ele ou fazer visita e falar com ele.
E alguns dias depois, o governador Félix, junto com sua esposa Drusila, que era uma mulher judia da nação dos judeus, chegou bem perto e mandou chamar Paulo para o escutar em particular, com mais calma, a respeito desse novo ensinamento dado por Jesus Cristo, chamado de Evangelho, ou Igreja. Irmãos amados, quando Paulo falou, quando Paulo falou da justiça, da temperança do Evangelho, do amor de Deus, do plano para salvar toda a humanidade, através de Jesus Cristo, encerrando com juízo e condenação que estava para vir sobre todos os homens que não aceitassem esse novo plano de Deus para salvá-los, o governador Félix ficou apavorado, levantou-se na hora e respondeu: vai embora, Paulo, para o teu lugar, para a tua cela, e em outra oportunidade eu te chamarei. E já convencido da inocência de Paulo, ele já queria libertá-lo, porém resistiu ao chamado do Espírito Santo. E em vez de se converter a Jesus Cristo, ele preferiu querer ganhar alguma coisa com a libertação de Paulo. Já sabia que Paulo era inocente, mas queria ganhar dinheiro. Ele esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro para o soltar definitivamente, independente dos religiosos. Já que a corrupção entre os governantes vem de centenas de milhares de anos atrás. Com essa intenção, o presidente Félix passou muito tempo mandando chamar Paulo e o escutava, esperando que Paulo lhe desse dinheiro, coisa que jamais aconteceu. E assim, já passado 2 anos, o Império Romano veio o assassinato por envenenamento do imperador romano Cláudio César. Em seu lugar, sobe ao trono do império seu filho adotivo chamado Nero César, com o título de Imperador Cláudio Drúzio Nero César, mais conhecido como Nero César. Segundo informações de alguns historiadores romanos da época, o imperador Cláudio foi assassinado pela mãe do agora novo imperador Nero César. Foi envenenado, para que ele assumisse o poder. Que agora a mãe de Nero é esposa de Cláudio, o imperador, casou com ele. Por isso, segundo informações dos historiadores, ela envenenou Cláudio para que Nero subisse ao poder. E com o novo imperador, o governador Félix foi substituído na cidade de Cesareia pelo governador romano Pórcio Festus, por ordem do novo imperador romano Nero César. E Félix, quando fica sabendo de sua substituição e não recebendo nenhum dinheiro de Paulo, e também querendo agradar aos judeus, já que Paulo não dava dinheiro a ele, que os judeus eram uma nação inteira, em vez de fazer justiça e soltar o apóstolo Paulo, ele deixou Paulo preso para a chegada do novo presidente, mesmo sabendo de toda a inocência de Paulo. E o pior, não aceitou o caminho da salvação através de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 1 a 27. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Sabemos que todas as coisas contribuem. Nós vimos aqui um presidente querendo libertar Paulo, porém não libertando por causa de dinheiro, corrupção. E por que isto aconteceu? Porque era necessário que Paulo não fosse solto. Paulo tem que ir para Roma, conforme o Espírito Santo e o próprio Jesus Cristo disse a ele que aconteceria. Que ele ainda pregava o evangelho diante de reis e presidentes, reis e imperadores. Ele vai pregar o evangelho aí. Então, há muita coisa para acontecer. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.